Lembrando que o Gui pode mutar quando ele der uma roncada, né? Vou deixar. Então tá, né? Vamos começar. Fala, rapaziada. Estamos começando mais um PelataCast para abordar tudo que está acontecendo nessa semana agitadíssima da dupla Grenal, né? Para abordar estes assuntos e muito mais, né? A gente tem mais uma vez os meus amigos fiéis de PelataCast representando o lado tricolor nesse mesmo ânimo que eu, Alexandre. E aí, Alexandre? E aí, Henrique, um abraço, Guilherme, um abraço especial pro nosso querido Portinho, que está fazendo 30 anos hoje, né? Um abraço para a audiência, muito feliz deve estar, né? Mas, cara, hoje é um dia triste. Hoje é um dia triste, e não por ontem, por hoje mesmo. Hoje é um dia triste e é isso. Vamos debater muita coisa hoje. Bom, como o Alexandre falou, né? Representando o lado colorado, a gente tem o Portinho, que está de aniversário. Aê, meus parabéns, Portinho. Feliz aniversário, anos de vida. Presente eu não vou desejar, né? Porque eu acho que já tá bem bom já para vocês. Então acho que se melhorar estraga, como diria o outro. E temos o Gui também. E aí, Gui? Beleza, gurizada? Como vocês anteciparam, né? Uma boa noite a todos, né? Principalmente já abrangendo as condolências, né? Ao dia triste hoje para vocês gremistas, mas como vocês disseram, estou trintando hoje, né? Há 30 anos atrás, né? Neste plano espiritual estava eu aqui já. E nada poderia, né, ser melhor, né, depois de 3 décadas, né? Neste planetinha, né? Podemos chamar de nossa casa. Grêmio, né? Cair numa pré-Libertadores, algo que é um fato histórico, é um fato terrível pro Grêmio. Para mim, sim, já boto a primeira fogueira aqui no debate. É um fiasco tão grande quanto o Mazembe, para mim é. Para mim é. Não. Pelo amor de Deus. E esse é meu boa noite, né? Nesse estilo, né? Nessa levada, para mais um debate. A gente já vê o que nos aguarda, né? E aí, Gui? Boa noite a todos. Um abraço aí, Henrique, Alexandre. Abraço especial aí, Portinho. Feliz aniversário mais uma vez aí. Tudo de bom, meu amigo. Valeu. Hoje é um dia muito especial, né? Principalmente aí pro Porto, vários motivos para comemorar, né? O que não falta para esse garoto é motivo para comemorar. Mas a gente vai debater mais sobre isso no decorrer aí. E meu abraço à audiência, né? Pelota Casteiros aí do mundo. Um efusivo abraço a todos. Tá certo. Então vamos lá, né? Vamos ter que falar. Já que a gente deu a cara aqui, vamos enfrentar. Grêmio eliminado na pré-Libertadores, né? Perdeu os 2 jogos pro Del Valle. A gente não gravou depois do primeiro jogo para deixar ter o desfecho, né? E o desfecho foi talvez como a gente já esperava, né, Alexandre? Eu acho que só o Grêmio continuou apresentando aquele desempenho, aquele futebol medíocre, para dizer o mínimo, né? E que culminou, infelizmente, eu diria, mesmo depois de ter pedido aqui, mas infelizmente culminando na saída do Renato. Qual é o sentimento? O que tu tá achando? O que tu tem para falar pra gente agora nesse primeiro momento, que eu sei que não é fácil mesmo, talvez sendo o momento de uma mudança. Cara, hoje eu, parafraseando Nelson Rodrigues, eu não vou ser um idiota da objetividade, porque não tem como, cara. Eu não vou ficar falando de tática, pelo menos nessa primeira manifestação, não, entende? Hoje não é momento para pensar no que pode mudar em tática, em relação a o que o Renato estava fazendo nos últimos anos. Hoje é um dia muito triste, cara, para mim como gremista, porque se vai, assim, né, o maior ídolo da nossa história vai dar um até logo, né? E cara, o que ele representa para mim, e acho que para ti também, né, Henrique? Cara, é algo que é monumental, não tem explicação. O cara que para mim, de verdade, ele é o símbolo, ele salvou
a minha e a tua, Henrique, a geração de gremistas, cara, porque sendo bem franco, cara, ser gremista não era fácil até setembro, dia 19 de setembro de 2016, quando ele chegou. Era muito difícil, muito difícil. A gente sofria muito. E ele chegou e ele mostrou o Grêmio que a gente aprendeu a amar, né? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, enfim, né? O Grêmio que a gente não tinha conhecido ainda, né? Ele nos trouxe de volta, né? Com grandes conquistas, com grandes vitórias, com glórias, né? Com uma mentalidade que só um cara grande como ele poderia ter, né? Uma mentalidade vencedora. Ele mudou a mentalidade dos jogadores, do clube como um Do todo. clube. Então, do clube, Exatamente. cara, do clube. A gente tava com uma mentalidade perdedora, impregnada no clube, e ele mudou tudo, cara. A chegada dele mudou tudo, velho. Naquele dia mudou tudo. Por isso que eu acho a gestão do Romildo fantástica, né, num todo. Mas, cara, até ele chegar, ainda assim tinha sido seria uma gestão fracassada. Então, para mim, ele é o cara que mudou tudo de novo na história do Grêmio, além de já ter chego como o maior ídolo da história do Grêmio. Então, o tamanho dele é inacreditável. Então, para mim, independente de se era melhor, se já devia ter sido antes, hoje é um dia terrível, cara. Ter dia péssimo, porque se acaba um ciclo do Grêmio do Renato, né? Não vai ser o Grêmio, por mais que tenha tido muitos craques ao longo desse período, não vai ser o Grêmio do Luan, não vai ser o Grêmio do Jeromel, não vai ser o Grêmio do Romildo. Esse É. ciclo que acaba é o Grêmio do Renato Portaluppi, né? E acabou ele na Casa Mata com uma vitória sobre o Inter, no aniversário do Inter, né, com um gol de um gremistão, né, de um gremista que eu espero que, né, de alguma forma eu comece a substituir ele um pouquinho nos nossos corações, né, torço muito pelo Léo Chu, obviamente, nem perto de comparar, mas só estou dizendo que espero que seja um cara que vá representar o Grêmio como o Renato representa, pelo menos 1%, que já vai ser algo muito grande. Então, é, até hoje o raciocínio está um pouco difícil, mas é isso, cara. Hoje é só emocional, que pelo menos nessa primeira manifestação não tem como ser diferente. E agradecer e desejar que ele se recupere prontamente né, dessa doença que ele tá e que ele seja feliz aí no próximo desafio da carreira dele e que a gente se encontre na arena, cara. Que para mim o mais triste também é isso, cara, é não poder me despedir hoje do Renato nessa passagem gloriosa na arena, né, reverenciando ele mais uma vez. Assim como os colorados não puderam se despedir do Alessandro, né? Nesse momento, Também. infelizmente, a gente tem que dar um até logo, né? Eu tenho certeza que é um até logo, porque o Renato, por mais que a grande parte da torcida nesse momento já queria uma mudança, hoje o que eu vi de manifestações da torcida dos que queriam a saída dele foi de agradecimento, não foi nem de nenhuma forma uh, julgamento ou alívio, todo mundo com agradecimento e tristeza. Tristeza pelo fim do ciclo, tristeza porque a gente não pôde se despedir, é muito difícil também no momento que ele está doente, que ele não está presente dentro do campo, ali na beira do campo, né? A gente não ouviu ele hoje, né, cara? Ele não se Exato, manifestou ainda. exato. Tudo foi muito estranho, né? O próprio Romildo não dá uma entrevista, Uhum. não sabe, é tudo. Depois do jogo não ter uma manifestação mais, né, do dirigente. Claro, teve a manifestação do Oderich, né, que já teve manifestações bem fortes, dando um sinal de que talvez teria uma mudança. E, né, hoje, culminando com a saída do Renato, após uma reunião ali entre o Romildo, o Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, e o Conselho de Administração. Cara, o que falar do Renato, né? O Alexandre falou muito bem ali, e eu tenho certeza que eu e ele estamos com a camisa de 2016, porque ali foi o momento da virada. Eu acho que não tem, para mim, não tem nada mais que define essa passagem do Renato como o resgate da autoestima. O Grêmio voltou a ser grande, o Grêmio voltou a pensar grande, a se portar como um time grande, a, a ter orgulho, assim, de ser um dos maiores do Brasil de novo, sabe? Eu acho que
O Grêmio estava numa fase muito difícil, o Inter passou por um momento muito bom que ganhou muita coisa e o Grêmio viveu na sombra alguns anos. Então o Renato voltou e com ele tendo esse estofo de ter sido campeão, de ter dado tudo para o Grêmio, ele podia, né, erguer a bandeira e levar o Grêmio junto para o topo de novo. E ele fez isso. E, cara, para mim tá sendo um dia muito, muito triste, por mais que eu vinha vários episódios aqui falar que o Grêmio precisava de uma mudança, precisava de autocrítica, mas dói demais, assim, a gente ver o Renato sair. Por mais que, mais uma vez, eu vou repetir, eu acho que com certeza não é a última passagem dele pelo Grêmio e eu não quero que seja. Eu acho que assim como um relacionamento às vezes é um tempo é benéfico, né? Eu acho que isso pode ser benéfico para a relação entre o Grêmio e o Renato. Eu acho que cara, que nem o Alexandre falou, é difícil, né? A gente dizer o que a gente sente nessa hora, porque o Renato ele representa muito mais do que um treinador, muito mais que um ídolo. Ele é um símbolo do gremismo, ele é um cara que defende o clube até o final, ele é um cara que irrita os colorados e ganha dos colorados. O Grêmio ganhou muito por causa dele, ganhou Grenais, se porta diferente em Grenais por causa do Renato. Isso todos têm certeza disso, tanto vocês quanto nós. E cara, enfim, eu acho que o momento da mudança, aliás, já passou, né, do momento. Eu acho que se fosse para ser agora, poderia ter sido na virada da temporada, mas aí o Renato contraiu o Covid, teve essa eliminação dolorida, que no fim é o que menos importa nesse momento. Claro que para vocês não, para vocês é muito bom também, mas, cara, eu acho que essa queda só culminou todo um trabalho que não estava mais sendo tão bom. Desculpa te interromper, Henrique, vinha caindo ano a ano, né? Exato. Tu via que o Grêmio, a gente já debatia isso, vários programas aqui, né, da reformulação do Grêmio, até do mesmo Grêmio, né, estando na final da Copa do Brasil, algumas semanas atrás, desse clima de fim de festa, né? Vai lá. Eu só acho que eu concordo contigo quando tu diz que talvez tenha se alongado demais esse fim do Renato. Renato não merecia passar por isso, pelo menos de não poder comandar o time, né? E ainda ser o comandante técnico numa frustração enorme que foi ontem. Foi uma frustração enorme, mas sinceramente depois do primeiro jogo, eu acho que pelo menos eu já me preparei para acontecer o pior, porque o Grêmio mostrou que ali tinha uma diferença clara de times um time mais bem preparado que o outro, né? Taticamente falando e até fisicamente, né? Eu acho que o Del Valle tá mais organizado, tá no momento melhor, e eu acho que o Grêmio ainda falta muita coisa. Teve o surto de Covid, enfim, teve diversos fatores que influenciaram, né, para não ter o sucesso nessa fase. Mas eu acho que assim, cara, eu acho que tudo acontece por algum motivo. Eu acho que agora o Grêmio tem a chance, né, de entrar, de se preparar com mais calma, de não queimar etapas, né, porque o Grêmio vai sofrer uma reformulação forte agora. Já estava sofrendo, né, saída de alguns jogadores, muito espaço para a base, e eu acho que agora vai ser o momento que a gente vai ter que ter paciência, né? Porque vai ser tudo novo, a gente não está acostumado. Querendo ou não, foram quase 5 anos, né, de Renato, e a gente não vê isso tão comumente, né? Vocês, inclusive, estão diversas vezes trocando de treinador, então é difícil a gente recomeçar. Então, na verdade, até juntando ali a manifestação, desculpa interromper, só para pegar esse gancho do Renato, principalmente dessa última passagem dele, né? Quando vocês dizem, né, que o Renato foi o grande causador da virada da gangorra no Rio Grande do Sul, e realmente foi, porque o Grêmio já tinha uma base bem montada, já vinha do Grenal de 2015, já vinha, né, mostrando sinais que estava realmente em clara evolução, clara mudança de filosofia
até por causa do Romildo Bolzan. Mas aqui o Renato de 2016 é o Fernandão de 2004, tá? É o cara que, com certeza, traz de novo o clube às origens. E o Fernandão, claro, de uma forma diferente, porque ele não era ídolo, não era nem conhecido, né? Da torcida do Inter. O Renato já era o maior ídolo da torcida do Grêmio. Mas o jeito em que as duas figuras caem dentro de cada clube, né? O jeito que eles parece que mudam totalmente a atmosfera, né? Botam um pé dentro do clube e finalmente, né, trazem o alento à torcida. Essas duas histórias são idênticas. Cara, eu acho que a comparação do Porto foi muito feliz, assim, né? Claro que com o diferencial de que o Renato ele já veio como o maior ídolo da história do Grêmio, mas essa parte da questão de que quando eles vieram parece que se transformou tudo, né? Por exemplo, o Fernandão chegou e logo depois fez o gol 1000, né? Em Grenais, então parece que foi um período mágico que começou ali, né? Com o Fernandão pro Inter pro Renato pro Renato no Grêmio, né? Então eu acho que foi bem feliz essa comparação mesmo. É isso, cara. Cara, de verdade, foram ali, eu vou dizer assim, entre setembro de 2016 e outubro de 2018, eu acho que ali até o jogo contra o River, né? Cara, foi como viver um sonho, velho. Ser gremista foram 2 anos vivendo um sonho, assim, tudo, cara, tudo, assim. Eu quero lembrar que, assim, em 2018, cara, o debate era o seguinte: este é o melhor Grêmio da história. No primeiro semestre de 2018, e não era exagerado, o Grêmio tava jogando uma bola, assim, que inacreditável. Eu me lembro até hoje da gente saindo da arena. O Grêmio aplicou 5-0 no Cerro Porteño. Exatamente. Jogando muito bem aquela semana, eu acho que foi o ápice do futebol, assim, apresentado pelo Grêmio. E eu me lembro da gente entrar no carro para voltar para casa. E na rádio era essa discussão. Esse é o maior Grêmio da história? E antes da gente chegar no carro, a gente já estava falando, sabe? Disso. Esse é o melhor time do Grêmio que eu já vi jogar, com certeza. E se era um dos maiores da história. Porque o Grêmio atingiu outro patamar com o Renato. O Grêmio é até injusto, é bom resgatar uma coisa para que fique bem claro. Assim, eu não acho que o Renato não é bom treinador ou que ele pegou um time pronto pelo Roger, porque tem muita gente que ainda fala isso até hoje. Só que o Grêmio mudou, o Grêmio atingiu outro patamar com o Renato, não foi com o Roger. Exatamente. Sabe? E o Grêmio, assim, ele entrou em 2016 e a gente fala desse ápice em 2018. Então, é a mão do Renato nesse trabalho. Eu acho que assim, o Renato ele teve a maior participação, ele teve todos os méritos. Ele é culpado agora também por a queda de rendimento em muitos momentos, né? Apesar de que não é só ele, eu acho que a direção tem muita culpa também. Mas eu acho que assim, é um desgaste natural. A gente não vê treinadores ficarem tanto tempo como o Renato ficou, né, nessa passagem. E, cara, eu acho que tem muito mais coisas positivas a se lembrar, momentos inesquecíveis, os mais felizes, com certeza, como torcedor e assim, para a história, a gente poder vivenciar o cara que fez o gol do título mundial do Grêmio e foi campeão como jogador da Libertadores, ir lá e conquistar a Libertadores novamente, depois de tanto tempo. O Grêmio voltar a ser campeão da Libertadores, o Grêmio acabar o jejum e ganhar a Copa do Brasil. São muitas coisas emblemáticas que tornam ele o maior, assim, não tem comparação com nenhum outro ídolo do Grêmio. E o Grêmio não tem poucos ídolos, mas assim, o Renato ele é intocável. Por mais que eu não concorde com várias coisas, com vários posicionamentos, com várias questões táticas mesmo de futebol, eu também não tenho dúvidas de falar que ele é o meu maior ídolo, que eu amo o Renato, que eu tenho orgulho do Renato, que eu tenho, enfim, que a gente, claro que a gente tem muitas entrevistas que a gente não gosta tanto, mas que ele também tem muitas frases memoráveis que a gente vai lembrar para sempre. E, cara, eu acho que ainda tenho mais uma história mais para frente a ser construída. E bola para frente. Eu acho que agora o Grêmio entra numa nova fase e eu acho que está num momento bom assim para ocorrer essa mudança. Eu acho que tá bem estruturado financeiramente. Não tem
torcida, né? O que foi bom para o Renato se manter até agora, nesse final de ciclo, vai ser bom para o início de um novo treinador também, porque não vai ter tanta pressão no estádio, né? Então, cara, sei lá, falem o que vocês quiserem, mas o Renato é o maior desse estado e o maior brasileiro vivo. Eu só queria fechar Eu- Desculpa, Guilherme, só rapidinho. Só aplaudir aí a manifestação do Henrique, porque realmente é isso tudo. Eu acho que ele pegou tudo. O Renato, ele transcende, né? A gente às vezes pode não concordar com uma coisa ou outra, mas não dá, não dá. É um amor realmente pela figura, pelo ídolo. É uma idolatria fora do comum. Mas enfim, vai lá, Gui, vai lá. Eu Só queria, queria. só, gurias, antes de vocês se manifestarem, eu queria saber, assim, sinceramente, claro, vai ter a corneta, vai ter tudo, mas como vocês veem o Renato, assim, na história do Grêmio, na história do Inter, e qual é o sentimento de vocês aí agora nesse novo momento do Grêmio e do futebol gaúcho, porque isso impacta diretamente, né? Agora vocês têm chance de equilibrarem as coisas no Grenal. Eu tô vendo vocês falarem do que o Renato causou para vocês e eu já fui sincero em outro programa e eu não tenho problema nenhum em repetir que o Renato é um cara que eu, como colorado, odeio ele, né, normal, mas eu admiro ele ao mesmo tempo, admiro o que ele representa, admiro a forma com que ele se porta, a forma com que ele até pensa futebol, porque ele gosta de um futebol ofensivo, ele gosta de um futebol que se jogue bem, se jogue bonito. Tirando essa questão aí que vocês estão falando do que o Renato causou para vocês, é interessante também o que o Grêmio causou pro Renato, porque no Grêmio o Renato ele foi elevado também a outro patamar de treinador. Ele era um cara que ele tinha sido um vice-campeão da Copa Libertadores com o Fluminense em 2008. Aí ele teve uma passagem muito boa pelo Grêmio em 2010, porque o time era muito ruim, muito, muito, muito ruim. E ele conseguiu tirar, tipo, leite de pedra daquele time. Paulão e Rafa Marques, zaga. Não, o Clementino era a estrela do time, né? Entrava no segundo tempo e metia gol. Era o talismã. Mesmo. Cara, a partir de 2016 e do futebol que ele implementou e as coisas que ele conquistou, ele chegou a ser pensado e creio que, né, a parte mais central do país ali, eu creio que não perceba tanto essa parte negativa que o Renato tem aqui, então eles ainda têm aquela imagem maior do Renato. Então eu acho que ainda é o primeiro na linha de sucessão para a seleção brasileira. Então ver o que a passagem do Renato pelo Grêmio, o que representa para ele. Então é muito grande para ele também. Então ele sai do Grêmio com outro tamanho com relação ao que ele entrou, né? Talvez no coração dos gremistas, né? É o mesmo Renato, aumentou ainda mais o amor que vocês tinham pelos títulos que ele ganhou, enfim. Com certeza. Mas em nível nacional, a reputação dele como treinador aumentou demais. E as oportunidades que ele vai ter agora aumentam demais. Então, eu acho muito importante isso. Eu, como colorado, fico feliz, porque ele, inegavelmente, é um cara que sabe jogar Grenal. E eu acho que, por parte de vocês, assim, é importante ter essa questão da admiração, do agradecimento. Só que eu ainda acho meio esquisito a forma como se sucedeu tudo, porque ele renovou, o quê? Um mês atrás? 2 meses atrás? Poucas semanas, Nem né? isso, nem sei se foi isso, cara. Nem sei se foi isso. E eu achei meio repentino, assim, o que aconteceu, essa saída. O que forçou ele a renovar foi o jogo da final do Brasil, porque o contrato dele acabava, não cobria, se eu não me engano, a segunda partida da final do Copa do Brasil. Eu acho que foi isso aí se eu não me engano, já tinha sido prolongado até o segundo jogo, até o segundo jogo da final. E eles iam sentar para conversar após o jogo, né? Mas aí sentaram antes e renovaram antes. O que se fala, né? O que eu ouvi hoje
Claro, eu tava procurando muito mais, era relembrar os momentos ali, mas eu vi algumas notícias e tudo mais, e eu vi que ele também teve alguns problemas por conta do próprio coronavírus, né? Então ele ia ter uma dificuldade, ia demorar um pouquinho mais para voltar também, então teve essa questão também que pesou, mas com certeza não foi a que mais pesou, né? A gente via muita pressão interna sobre o Romildo, já tinha uma oposição crescendo, ganhando força contra o Renato, né? Porque o Romildo, ele estava, o Adalberto Braz também, tinha alguns que eram a minoria que queriam ainda a permanência do Renato, mas eu acho que também o Romildo ouviu os demais envolvidos, conversou com o Renato e, como o próprio Romildo falou, em comum acordo decidiram, né, dar esse tempo. E eu acho que foi a coisa, apesar do momento não ser o mais adequado, pela renovação e por Renato estar doente, né? Não é um momento, eu acho que ideal de se tratar isso, né? Mas, enfim, foi a maneira que foi e tá feito, né? A gente não tem muito o que mudar sobre isso e agora a gente vê o que vai acontecer. E já emendando isso, né? Quem deve ser o novo treinador do Grêmio? Quem vocês acham que seria uma boa escolha, né? Porque se eu perguntar quem deve ser, aí Celso Roth vai ganhar, eu acho, pelo lado do Grêmio. Com certeza, com certeza. A gente tem ali alguns nomes que já eram, né, especulados. O Thiago Nunes, né? Thiago Nunes Thiago Nunes ganhando muita força. ganhando muita força, né? Ouvi muito também, claro que agora a boataria corre solta, né? Tudo que a gente falar aqui é sem certeza nenhuma, e nem as próprias fontes das fontes têm certeza de nada. Porque parece que, como vocês falaram, tu mesmo, Henrique, falou, já era uma coisa que vinha se preparando o terreno, né? O desgaste já era muito visível, principalmente o desgaste interno do Grêmio. Mas pega de supetão, porque eu acho que se ontem o resultado tivesse sido diferente, hoje nada disso teria acontecido. Eu acho que foi a gota da água, entendeu? Eu acho que é um resultado muito fora da curva que acabou vitimando até o próprio Renato. Ouvi muito falar no nome do Lisca. O nome do Lisca, que agora é o treinador mais longevo do Brasil, né? Depois o Renato era o topo da lista, né? Tinha quase 5 anos. Agora é o Lisca no América Mineiro. Eu acho o Lisca um bom nome. Só não sei se ele tá pronto. A gente já discutiu isso em alguns programas lá atrás. E eu lembro de ter falado isso, que o Lisca é um treinador emergente, é um treinador em ascensão. Eu vejo alguns jogos do América Mineiro e me parece que ele consegue extrair leite de pedra. O time do América Mineiro não é nada demais e ele consegue já colocar uma característica, né, nesse time. Comparando os dois, que são os nomes que me vêm à cabeça agora, eu iria de Lisca. Eu acho que para os jogadores que o Grêmio tem, até pela filosofia de futebol que o próprio Romildo, né, demonstrou em toda a sua gestão, o Thiago Nunes, ele vai na contramão. Ele vai na contramão porque ele conseguiu um feito histórico com o Atlético Paranaense, mas é um outro patamar, é um outro contexto, uma outra história. Eu acho que é um técnico que principalmente seria muito caro para o Grêmio. É um tiro no escuro. Eu acho que deixa eu só rapidinho. Eu vi ventilar também o nome do Diniz, o que eu acho que seria uma péssima escolha. Deus me livre, cara. Eu acho que não seria uma boa escolha. Eu acho que o Lisca, ele não tem ainda um trabalho consolidado em um time grande. Ele passou pelo Inter e não conseguiu fazer muita coisa, né? E de resto ele é ídolo em times de menor poder aquisitivo, não, sem querer dizer outras palavras, né? E eu acho que a própria passagem dele pelo Inter também não dá pra gente contar muito, né? Foram 4 jogos e até que ele não foi mal, né? Ele conseguiu uma pequena mobilização ali. Mas eu acho assim, o Lisca, eu acho que eu gosto dele, mas ele ainda é um cara que ele é meio... ele é temperamental demais, né? Vamos dizer assim. Instável. E assim, eu acho que ele ainda... Eu queria ver ele mais um pouquinho, eu queria ver ele com a América na primeira divisão, ver como ele ia se sair. Para aí sim, de repente, dar essa oportunidade. Mas, cara,
assim, eu acho que o Grêmio quer uma renovação. Eu acho que ele seria um nome de renovação, né? Então, vamos ver o que vai Eu, acontecer. eu senti um interesse escuso aí na manifestação do nosso amigo Portinho, porque, cara, eu acho o Lisca uma péssima escolha. Não acho que nem o Grêmio falou, não tem nenhum trabalho consistente ainda em um clube grande. O Grêmio, não vamos esquecer, acabou um ciclo de quase 5 anos, né, do maior ídolo da história do clube. Então o Grêmio vai precisar de um nome de peso aí. E embora não seja também um nome de peso, assim, o Thiago Nunes, cara, para mim, né, que lá Mas o em Thiago 2000. Nunes é um nome de peso? Não é. Então, não é um nome de peso, mas ele tem um trabalho muito, mas muito mais consistente que o do Lisca, que é o que ele fez no Atlético Paranaense. Ele É. pega um clube médio, né, até então médio no Brasil, né, e vence não só uma Sul-Americana em 2018, como a Copa do Brasil em 2019, tirando o Flamengo de 2019, que ainda não era o Flamengo, mas já estava, né, com Jesus, o Grêmio e o Inter, né? Então faz uma Copa do Brasil incrível pelo Atlético Paranaense. E eu acho que casa muito o estilo de jogo, pelo menos do Atlético, do que eu vi do Atlético dele, com o estilo histórico do Grêmio. Um time intenso, um time sabe, que joga com bastante força física, né? Com muita assim, Mas que sabe pegada, jogar Mas com é a que bola vem. também, né? e que sabe jogar com a bola Só também. que, só Então, que daí é uma mudança no estilo atual de jogo do Grêmio. Querendo ou não. mas Mas, Só que mas, precisa? é. É o mas, que Só que por, é. precisa. Isso é mas, necessário. mas Isso qual é que. extremamente Eu, necessário. eu queria que vocês me falassem qual que é o estilo do Grêmio hoje. É um estilo que está engessado ainda no Grêmio que deu certo, só que sem as peças necessárias para Mas isso. qual é a proposta do Grêmio? O Grêmio é um time de posse de bola, o Grêmio é um time reativo, O Grêmio é um é um time time de de pegada. individualidades. Acho que Exatamente, isso é exatamente isso. É exatamente. exatamente O isso. Acho Grêmio, que a cada jogo, a gente nunca sabe que jeito que o Grêmio vai entrar. A gente não sabe se o Grêmio vai tentar jogar com a bola, não sabe se vai tentar jogar no contra-ataque. Lá no Paraguai, o Grêmio foi amplamente dominado, não conseguia ficar com a bola. Aí veio na arena aqui o primeiro tempo, 11 contra 11, e a gente equilibrou a posse de bola. Assim, então a gente nunca sabe como o Grêmio vai se portar, nunca sabe como o Grêmio vai. Qual é a estratégia do Grêmio? O Grêmio está no meio de uma crise de identidade, na minha visão. Assim, eu acho que o Grêmio, ao longo desse tempo com o Renato, foi perdendo a característica e a capacidade de ter a posse de bola, de saber jogar com a bola. Ficou um time previsível, então não tem mais alternativas que permitam o Grêmio continuar jogando nesse estilo. Só que o Grêmio também não se preparou para jogar de forma reativa. Não tem uma transição rápida, não tem, sabe? É tudo. O ano passado todo foi tentando jogadas com PP, com Diego Souza. Um ano antes foi sempre jogar no Cebolinha e o Cebolinha resolvia porque estava numa fase espetacular. E aí um ano antes tinha Luan, tinha Arthur, tinha Maicon bem, Ali entendeu? Então, ali a mecânica funcionava, né? 2019 já não funcionava mais exato, mecânica, era só exato, o exato. Cebolinha. Então, assim, o Grêmio, que nem o Porto falou, foi perfeito. Ele já está há muito tempo só dependendo de individualidades. Então agora a gente tem que achar uma nova ideia, com uma mecânica de jogo, tem que ficar estabelecido que tipo de time o Grêmio é, qual é a proposta de jogo, sabe? Que eu acho que, por exemplo, o Inter, a gente sabe como o Inter vai se portar, a gente viu no próprio Grenal, o Inter, por mais que jogou muito atrás, mas o Inter estava propondo o que foi estabelecido. O Inter estava tentando pôr em prática o que queria, ter a posse de bola, jogar com o goleiro jogando como um líbero, enfim, É, sabe? é Mas fazia isso. O Grêmio a gente carece de ver alguma coisa, alguma proposta, alguma jogada, algum trabalho específico. E é por isso que a gente queria uma mudança. E eu espero que venha. E aí, que nem o Alexandre falou, eu acho que o Thiago Nunes é um cara que tem uma identidade que seria interessante para o Grêmio. Sabe, nesse primeiro momento, eu acho que ele seria um bom nome. Acho que é uma coisa que, por mais que eu tenha pavor de ver aquelas saídas que o Atlético tinha com o goleiro, eu acho que aquilo me dá arrepios. Mas enfim, é uma ideia de jogo. Mas
Era uma saída, tentar. era uma saída mais rápida, né, o Henrique? Uma saída que era dois. Claro, tudo bem que influenciado também, isso a gente tem que reconhecer que o campo, né, o Atlético usava muito bem a grama sintética na Arena da Baixada, né? Mas é um estilo mais rápido, né? De 2, 3 toques já tá ali próximo ao gol, que é algo que seria de fato uma cirurgia no modelo de jogo, né? O Grêmio hoje, quando está com a bola, né? Quando consegue desenvolver o jogo é sempre, né? Nos passes, né? Enfim, roda para lá, roda para cá, né? Então ter essa mudança, eu acho que seria muito importante. Eu acho que é o cara certo para essa cirurgia, assim, sabe? Para mudar de fato o estilo de jogo do Grêmio e vai ser um processo lento, né? Vai ser um processo lento. Não vai. Eu acho que esse ano os colorados vão ter bons momentos com o Grêmio, né? Não sei se com o time deles, mas com o Grêmio eu acho que vão ter bons momentos, porque vai ser um ano de mudança de ciclo e bem complicado. Eu só quero fazer, antes de passar a bola aí para vocês, uma crítica, porque antes do Renato sair, tá? Essa eliminação de ontem, que é um fiasco, que é uma vergonha, não é um uma dos vergonha. maiores fiascos da história do futebol. Não é que nem o Mazembe, não é porque o Mazembe foi o primeiro, o Inter foi o primeiro, cara, o Inter foi o primeiro a fazer o fiasco, o Corinthians já foi eliminado para Libertadores, São Paulo, o Corinthians foi 2 vezes, inclusive, então não tem essa, Aí eu tô manjado já. não vem com essa, mas eu quero fazer uma E cá crítica. entre nós, claro, os tamanhos são bem distintos, mas o Del Valle é um ótimo time, né? Não, bom time de futebol. Bom E aí, cara, eu vou pegar esse teu gancho. O Grêmio sabia que poderia ter o Independiente Del Valle no seu caminho. Time que ganhou a Sul-Americana há menos de 2 anos. Um time que meteu 5-0 no Flamengo, né, numa Libertadores na Libertadores do ano passado. E o Grêmio, ele colocou o total de 0 reforços para jogar a fase de pré-Libertadores. Mas a gente 0 falou isso. reforços. O Grêmio não trouxe ninguém para jogar Não, a fase o melhor, os reforços pro segundo jogo foram Jean-Pierre, PP e tipo, só os caras que já estavam naquele time decadente. Isso é bem difícil mesmo de ver, de aceitar. Não dá para aceitar, não dá. E isso mostra para mim que a saída do Renato não vai resolver nada, cara. Só a saída do Renato não vai resolver nada. E talvez nem trazer um novo técnico. Tem que mudar a direção. A direção tem que mudar o jeito como está pensando o futebol. Tem que colocar um homem forte de futebol no vestiário que não tem há muito tempo, né? E tem que, cara, investir. Tá na hora. Chega, gente. É superávit há vários anos. Quando é que a gente vai dar o salto? Quando é que a gente vai deixar de só apostar em refúgio e base? Tem que colocar 1 ou 2 ou 3 peças pontuais ali para o time funcionar, cara. Tá na hora. Chega, gente. Ele tá poupando para comprar a Arena. Dia 7 de outubro vai ser anunciado. Aí vem o discurso de novo. Aí chega Cara, 7 de outubro. O que se fala disso, né? Enfim, falam muito do Grêmio comprar a Arena, mas o Grêmio não está tendo prejuízo com bilheteria, que no caso o Inter está tendo. Então, eu não acho assim, sabe? Eu acho que seria, pelo contrário, eu acho que seria muito mais confortável para o Grêmio se manter nessa condição que está agora do que assumir a gestão da Arena. Nesse momento, né? Nesse momento, né? É verdade. Se fosse, eles não iam querer comprar, né? Eles iam deixar assim. Mas eu queria que era um processo que já estava rolando há muito tempo, né, Gui? Não, mas pode cancelar, né? Pode se negociar. É que no longo prazo tende a ser bom, né? No longo prazo, quando as coisas voltarem ao normal. Eu só queria pegar esse gancho da última coisa que o Alexandre falou. Questão de desempenho com o Renato. Eu acho que se deve também a falta de estilo, de modelo de jogo que ele tinha pela falta de jogadores. Tipo, ele tinha muitos dos jogadores que fizeram sucesso no passado recente, mas eram caras que não estavam mais dando resposta, o Renato não estava mais conseguindo extrair a resposta deles. E daqui a pouco o Renato não tinha outras peças e não conseguiu acertar o modelo de jogo. Nessa ótica, pensando em outros treinadores, vocês falaram bastante do Thiago Nunes, eu sinceramente não tenho uma confiança tão grande assim no trabalho do Thiago Nunes. Ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, ele fez um péssimo trabalho no Corinthians. O Corinthians é uma bagunça, sim, o Corinthians não tem jogadores, sim, mas isso também pode ser o que aconteceu no Grêmio com o Renato. Então eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. O problema não tem opções no mercado de treinador. Eu acho que a grande opção que tinha era o Cuca.
e aí o Grêmio renovou com o Renato, não foi atrás do Cuca e, enfim, eu acho que era o nome mais forte que a gente tinha disponível no mercado. Mas agora, né, não tem muitas opções, o Grêmio vai ter que fazer uma aposta de qualquer jeito, ou tentar investir em algum treinador estrangeiro, acho que não é o caso, e com certeza tem que buscar reforços, porque vai ser muito difícil algum treinador chegar e extrair do Grêmio um futebol vistoso com um Jean-Pierre que, sabe, caminha em campo, não sabe se vai jogar bem, jogando bola no Ferreirinha, que não se sabe se ele consegue carregar o time nas costas como o Cebolinha ou como o PP por algum período da temporada de 2020. O Diego Souza parece estar um pouquinho fora de forma, Maicon já também não consegue jogar. Então, assim, o Grêmio também não tem talvez com o Thiago Santos ali de primeiro homem, deu um pouco mais de pegada nesse meio campo, mas o estilo do Grêmio não é o estilo eu digo, deixa eu me corrigir, o estilo dos jogadores do Grêmio não é o estilo do Thiago Nunes, pelo menos o que ele apresentou no Atlético Paranaense. Então eu acho que o Grêmio vai ter que fazer uma mudança de foto também no elenco para se adequar ao novo treinador, seja quem quer que chegue, né? Em relação ao treinador, tem um que tá ficando disponível no mercado, eu acho. Tem um certo treinador lá na Zona Sul de Vigo, né? Na Espanha, que parece que ele tá estremecendo. Então, né? Parece que sim, parece que sim. Parece que ele fica a cada primavera num clube, né? Então, mas, não, falando sério, eu acho que em relação, se eu fosse apostar o meu dinheiro agora, eu apostaria que seria o Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes é unanimidade em todas as boatarias, como a gente falou aqui. A gente mesmo está discutindo, né? A gente citou um ou outro treinador, mas estamos batendo forte no Thiago Nunes. Me parece que o Thiago Nunes vai ser anunciado, só se tiver uma reviravolta. Até porque, como o próprio Guilherme disse, não tem opção no mercado, né? Tinha o Cuca, mas, né, no território brasileiro, treinador nacional, e de resto, sobra treinador estrangeiro, que não é o estilo do Romildo. E fora que o Thiago Nunes é gaúcho, né? Ele é um cara que é daqui, ele conhece a aldeia. Faz pelo Grêmio. Ele é um cara, então, que já conhece, sabe como as coisas funcionam, e isso aqui a gente sabe como isso é importante, né? Entender como a coisa funciona e saber que o Grêmio tem que recuperar uma pegada, um futebol de pegada, tem que ser mais competitivo, que são coisas que estavam faltando com o Renato, e que talvez ele consiga ajustar isso, né? Mas é que assim... Mas é que assim, ó, daí só pontuando, porque aí eu concordo com o Alexandre, que a gente bate muito na tecla do treinador, né? A gente até botou tudo, assim, toda a responsabilidade desses fracassos do Grêmio nas costas do Renato, só que tem algumas peças ali que não dão mais. Eu acho que o Maicon foi um jogador histórico do Grêmio, né? Merece todos os aplausos pelas conquistas, é um jogador extremamente habilidoso, mas não dá. O caso do Maicon, o mesmo caso do Alessandro no Inter no final do ano passado. Não tem mais condições físicas. Acabou. Entendeu? O que aconteceu ontem foi de novo uma irritabilidade dele, ele tá cansado, entendeu? Então esgotou. O Grêmio precisa urgentemente, se quiser começar um time do zero, ou um time que não caia tanto de qualidade quanto desses últimos anos, achar um cara para essa posição, que o Grêmio não tem. É que é isso, achar nem precisa, cara. Tem é o Rafael Carioca, cara. Ele ajustaria. Cara, é certo, assim, é tiro certo. Mas ele não vai vir mais, Alexandre. Isso aí. Mas é isso, entende? Mas ele tem dinheiro. Cara, é complicado, sabe? Tem, e aí? Não usa, eu não sabe? Eu já desisti, não vai gastar. O ano vai ter superávit de novo. E quem sabe vão apostar na base, vão ver, de repente acontece uma coisa inexplicável aí. Mas, gurizada, a gente já falou bastante do Grêmio. Eu sabia que o Portinho e o Gui iam querer falar também do pai deles, que é o Renato, né? Então, vamos falar um pouquinho do Inter também, né? Teve fez um bom jogo até, digamos, ontem, sim. Fez um placar bom, sim, né? E hoje também se confirmou a antecipação da vinda do Tyson. Então,
Cara, aí agora é com vocês, assim, ó, eu não sei, assim, ó, eu não vi o jogo do Inter, eu não separei nada pra falar. Aí, ó, viu? Confirmou. E assim, cara, eu acho que eu já falei bastante, agora é com vocês, toquem ficha. E querem tocar flauta, toquem, porque, ó, vai. Eu acho um desrespeito os integrantes aqui da mesa ficarem nesse estado por causa de uma empresa aqui pertencente à Coca-Cola, né? Claro. Tomando um suquinho e não assistirem os jogos da rodada. Eu acho um desrespeito com os integrantes da mesa aqui. Inclusive, até né, fazendo Claro. gancho ali, né, Gui, a gente tem que anunciar hoje que a gente tem um novo, está fechando o contrato, a ala colorada do programa, né, com um novo, distribuidor de sucos, vamos dizer assim, né, podemos chamar assim. Ainda não vamos divulgar o nome, mas ele está bem na mídia, né, futebolística dessa semana. Pode ir. Com relação ao Inter, então, a gente teve um placar bastante elástico aí, né? Foi um 6-1 com direito a pênalti perdido. Então, foi 5 gols de diferença com pênalti perdido. Eu me lembra algo. Toma um suquinho aí pra te acalmar. De maracujá, por favor. pra tu não ficar maguari. Mas é o seguinte, o Inter jogou bem. Na verdade, assim, o Inter fez a obrigação, né? Os times grandes, o Inter e Grêmio, eles têm obrigação, de quando joga com o time titular, de golear os times do interior. O problema é que isso não acontece rotineiramente. Mas o Inter jogou bem, fez o que tinha que fazer. Teve uma falha, ou algumas falhas defensivas, né, não resultou em mais gols do Aimoré, porque o time, infelizmente, é ruim, né? Vou ter que falar isso. Mas o Inter jogou bem, Thiago Galhardo fez 3 gols, ele voltou aí para a briga na centroavância do Inter, e para mim, Yuri Alberto é o titular, mas provavelmente para o Ramires é o Guerreiro, e agora o Thiago Galhardo com 3 gols, ele também se bota ali na condição de brigar. Nós tivemos o Palacios estreando como titular no Inter. Ele ainda parece meio tímido, mas ele deu bons passes, ele demonstra que tem muita qualidade. Então o Inter teve bons valores aí nesse jogo de ontem. Algumas coisas estranhas também, como o Patrick jogando na ponta direita, né? Não se sabe ainda muito o porquê, ninguém entendeu muito bem. Uma tentativa do Ramires, né? Ele está testando ainda. O Heitor foi uma peça de bastante destaque também, mostrando ainda mais o porquê que ele tem que ser o titular e não o Rodinei, né? Ainda mais que o Rodinei mês que vem está indo embora, então, né, vai saber. E nós tivemos também hoje uma grande notícia, só dando um contraponto aí no que o Henrique falou, ainda não está exatamente confirmado. O que se fala é que o Tyson ele rescindiu com o Shakhtar, mas a vinda dele ainda não está concretizada. Então, se espera que até o final, até domingo, ele assine com o Inter para que seja inscrito na Libertadores e possa atuar na fase de grupos ainda a partir da semana que vem. Mas, Gui, deixa eu só te interromper. A inscrição da Libertadores tem tempo hábil para isso? Porque eu vi uma data hoje, eu não sei se estou certo, que era até amanhã, até dia 16. Mas tem a possibilidade dele ser pré-inscrito. Tem uma lista definitiva depois. Se a documentação dele tiver, ele não precisa nem estar no BID, mas se ela tiver encaminhada já para a CBF, por exemplo, ele pode ser pré-inscrito para daí estar disponível ali 24 horas, se eu não me engano, antes da estreia na Libertadores. Então tempo hábil tem, né? Mas que nem o Gui falou, ainda tem alguns detalhes, mas é que eu acho que né? Algumas pessoas bem próximas dele, inclusive o Potter ali, né, já postou que ele é jogador do Inter, né? Então que eles são bem próximos, né? Então todas as fontes indicam que ele vai ser jogador do Inter, que ele já é jogador do Inter, né, no caso. E é muito difícil, para mim é uma situação irreversível já. E é um jogador que vai acrescentar demais nesse time do Inter, né? Ele é um cara que, se a gente pegar o elenco do Inter hoje, não tem, na minha visão, pelo menos, não tem nenhum cara
que tem as características dele, né? Hoje ele volta um jogador bem diferente de quando ele saiu, né? Antes ele jogava mais pelos lados, com muita velocidade. Hoje ele já é um cara que joga mais por dentro, joga mais um armador hoje. Joga mais como um armador, então... mas mesmo assim, né? Ele é um cara de muita qualidade, tanto que ele se manteve muitos anos na Europa, né? Fez uma boa carreira lá. A seleção também. Ele foi pra Copa do Mundo, não foi? De 2018? É. Se eu não me engano, ele foi sim, o Tite convocou ele. Foi pra Copa do Mundo. Foi um absurdo. Foi. Por mais Foi. por mais que a gente não concorde tanto, mas ele foi. E ele é um cara de qualidade, ainda mais quando a gente trata assim de um nível do futebol brasileiro atual, né? Ele é um cara que é bem acima da média. Então, assim, cara, hoje foi um dia bem difícil, né, para os gremistas. Mais essa notícia aí, eu acho que vai dar um salto bom de qualidade pro time do Inter, sim. Aí que eu me refiro que o aniversário do Porto, né? O Porto tá fazendo aniversário. O Inter ganhou de 6-1 aí depois de muito tempo. O Tyson tá voltando, o Renato saiu, o Grêmio tomou do Del Valle. Olha que aniversário. Eu avisei nos oráculos que a partir do momento dos meus 30 anos a coisa ia mudar. Eu avisei, não quiseram me ouvir. Agora tá aí, né? Tá aí. As consequências estão aí para quem quiser ver, né? Para quem quiser ver. Mas tá tudo muito bom pro Inter, que nem o Guilherme falou. Eu acho que a escolha dele, até o teste dele, do Patrick, pelo outro lado, é válido contra o Aimoré, sabe? Ele tem que testar, vai ser a hora que ele vai testar, não tem como testar numa fase mais decisiva do Gauchão e nem nos outros campeonatos, né? Muito menos na Libertadores. E eu acho que daí, com a chegada do Tyson, que me parece, né, praticamente certa, é só uma questão mesmo de burocracia, né, de oficialidade, né, tanto do parte do Shakhtar quanto do Inter, acho que o Inter do meio para frente está resolvido. Eu acho que eu vejo muita qualidade nesse time do Inter. Né, falta um armador, falta um cara que a gente sempre vai, né, sentir falta do D'Alessandro, mas a gente tem que entender que achar um cara que nem o D'Alessandro vai ser praticamente impossível, principalmente na característica dele. Então, nós temos bons armadores, Patrick, Edenilson, tem o Praxedes, vai ter o Tyson, que nem o Henrique falou, que tem, né, já tá mais... Bosquilha, boa lembrança. Bosquilha, tem Saravia para jogar na lateral. Eu acho que o problema do Inter é só... assim, ó, se me perguntasse assim, ó, o Inter tem que dar uma atacada no mercado. Qual posição que tu tem que repor? É zagueiro. Zagueiro, o Inter tá mal. Zagueiro que tá mal. O Zé Gabriel não dá mais. Assim, ó, alguém, pelo amor de Deus. Eu dou toda a paciência do mundo pro Miguel Ramírez. Ele tá testando, perdeu o Grenal, beleza, já passou, foi, tudo ok. Só que assim, ó, Zé Gabriel não dá mais. Aí vai começar com esse bruxismo, aí ele vai querer irritar o torcedor lá do ano inteiro. Tá difícil, cara. Tá difícil, entendeu? Não tem como. Bota então, o Guilherme falou ontem, eu concordo com ele, bota o Lucas Ribeiro, sei lá, inventa alguma outra coisa. Mas o Zé Gabriel vai ser... Pra jogar com o Zé Gabriel, a gente vai ter que fazer uns 3, 4 gols por jogo. Cara, eu vou expor minha amargura aqui um pouquinho para falar do Inter também. Mas, assim, se realmente se concretizar o que é praticamente certo, a chegada do Tyson, né? Cara, o próximo Grenal vai ser o primeiro em alguns anos aí que o Inter vai chegar com um time que, cara, não vou nem dizer que é melhor, cara, que é muito melhor que o Grêmio tem hoje, e eu não consigo não, é verdade, cara, é verdade. Hoje, porque assim, o Grêmio que vai chegar no próximo Grenal, não sei se dificilmente vai contar com o Jeromel, né? Se contar com o Maicon, pra mim é um jogador de showball em campo. Né, o Matheus Henrique em péssima fase, não consigo considerar como uma boa peça. Um Alisson absolutamente insuficiente. Um Ferreirinha que eu não sei se vai confirmar. O Diego Souza, que é ok, é o único que eu acho que é ok. Lateral direito aí sim, se o Wanderson voltar. Alexandre, só pra desculpa te interromper, só pra deixar claro que eu não tava bravo com a tua opinião, eu só tava lendo que o Jean-Pierre seria um admirador do trabalho do Thiago Nunes, então eu joguei meu celular. Não, tá. Foi por essa questão, desculpa interromper, voltamos para o Inter. Não, se for por isso, realmente está totalmente justificado, porque... Agora eu quero o Lisca, tá? Só pra deixar claro.
Mas, cara, aí né, não só não trazer o Grêmio, eu só preciso dizer, cara, eu não consigo entender isso, cara. Porque, assim, são anos de uma gestão de superávit, e a gente vai ter um time. Vai entrar no Grenal com um time pior que o rival que saiu da Série B há 4 anos, cara. O Inter vai estar montando um time legal, cara. Um time muito interessante. O elenco, acho que ainda faltam peças, mas time, 11 inicial, vai ser muito competitivo, cara. Vai ser muito competitivo o Inter. Mas calma, né? Muita calma, porque poucos dias atrás a gente estava aqui comentando que o Inter vai entrar com o maior déficit da história, né? Então essa conta acaba chegando. Pode chegar. Acaba chegando cedo ou tarde. E também o Inter. Mas eu não acho que essa gestão tá fazendo loucuras, entendeu? Não tá. Só que tá mantendo um padrão alto, né? E tá buscando vendas, né? Então também a gente tem que esperar um pouco para ver se o Inter vai realmente manter esse bom elenco que tá formando para essa temporada, né? Porque o Inter espera fazer algumas vendas, né? Mas até o momento ainda não está conseguindo dar tanto espaço para os jovens. Aí a gente pega o Heitor, por exemplo, ontem fez gol e tudo mais, mas normalmente é o Rodinei que vem sendo titular, né? Então. Mas vai voltar o Saravia, né, Henrique, também? Saravia vai entrar também, então tem que ver realmente se o Inter vai apostar nos jovens, se vai dar mais espaço para os jogadores até para fazer esse caixa. Eu concordo. Até porque, aí eu concordo realmente, a do Rodinei é impossível de entender, porque é um cara que vai embora, né? A gente tem o Heitor, então servir como quebra-galho para banco, beleza, né? Mas tá na hora do Heitor. Eu acho que ontem, né, o Heitor tem uma bucha, né? Mostrou que mesmo não no seu melhor, né? Ele ainda não tá na melhor forma, dá para ver isso, mas é um jogador com muito mais qualidade que o Rodinei, né? O Rodinei é um jogador honesto, jogador bom para banco, né? Jogador honesto é ótimo. Jogador honesto, não, jogador honesto. E eu acho, Henrique, que eu concordo com o Alexandre, não tá fazendo loucuras. A própria negociação do Tyson é um negócio de ocasião, porque é uma quebra de contrato lá, claro, a gente sempre vai entrar naquela discussão das luvas e tudo mais, vai ser, né, os vencimentos dele vão ser caros, é inegável, e mesmo, né, tá reduzido quase que pela metade, pelo que eu sei, e mesmo assim vai ser um dos maiores salários do Inter, se não o maior, mas é um jogador que, como a gente falou já aqui, é um jogador que, a nível de Brasil, ele sobe um degrau de patamar de um time. Principalmente o Inter, que eu acho que já tem boas peças. Tem um bom time, que nem o Alexandre falou. Não tem um bom elenco. Mas é um time que, do meio para frente, está resolvido, vem o Tyson. Entendeu? Tu pode buscar alguma coisa ou outra. O Inter consegue, pelo menos, fazer um filtro da onde que pode gastar o cartucho, né? No zagueiro, como a gente falou. E daí, na outra posição, que é a volância, né? O primeiro volante. Porque quando a régua aumentar, o Rodrigo Dourado não vai aumentar. O Inter pode fazer um ataque com Tyson e Yuri Alberto, cara, é muito móvel, um ataque muito, assim, pode ser muito letal, assim, acho que é versátil, o Inter vai com um time bem competitivo, cara, eu acho que para esses campeonatos, eu acho que vai brigar para ser campeão, sinceramente. Eu acho que o Ramires, ele tem uma estratégia boa, ele tem conceitos bons, vamos ver se ele vai confirmar, né, num grande time. Mas eu acho que assim, o Inter tá com boas peças, eu acho que mantendo essa base, trazendo mais um ou dois jogadores, eu acho que o Inter vai brigar, sim, lá em cima, em todos os campeonatos. Uma questão é que, pegando o que o Alexandre tinha falado com relação ao Grêmio contratar um treinador novo, que nesse ano ainda vai ser um processo, vai ser uma reconstrução de time, de plano de jogo, o Inter está passando por isso. Então, talvez não, como vitrine para venda, talvez o Inter não sirva tanto nesse ano, porque vai ter esse processo de reaprendizado. Mas eu acho que o Inter já fez a cirurgia principal, né? Que foi mudar o estilo da Odair, era um estilo reativo, e o Kudê já veio com um estilo propositivo. O Miguel Ángel Ramírez também vem com esse estilo, né? Mas teve o Abel nesse meio tempo que era... É verdade, tá certo. Tá correto. Né? Mas enfim, eu acho que o Miguel vai fazer o trabalho dele ali, eu acho que é um bom treinador, só que vai demorar um pouco para implementar, até porque eu bato bastante nessa tecla, a questão da língua dificulta bastante.
na hora de se comunicar. Claro, o futebol é uma linguagem universal e tal, mas na hora de dar uma instrução ali, eu não sei como é que está sendo. Eu acho que nesse início ainda é um pouquinho lento também por essa questão. E eu queria também citar um ponto, a gente viu ontem, bem claramente no Del Valle, que não era só Miguel Ángel Ramírez do Del Valle, não. É um sistema de jogo que está implantado na instituição, nos jogadores, e aparentemente independente do treino. Claro, não é um incompetente qualquer que vai entrar lá e vai fazer o time jogar, mas aparentemente independente do treinador, e parece que eles estão com uma sequência de europeus já treinando, independente do cara que entra ali, o time joga da mesma forma e joga bem. Então, independente também... de Del Valle. Ele tava deixando, eu vi que alguém ia carregar. Deixa passar, né? Todo programa deixou a barrinha carregando ali, soltou. E, cara, eu acho que o Ramírez, ele vai ter que se provar. A gente esperava que depois desses dias só treinando tivesse um salto de qualidade a partir das últimas mostragens que nós havíamos visto, e realmente teve, né? Não, claro, o jogo de gauchão não é exatamente parâmetro, mas fez muito mais do que tinha mostrado antes. Então eu acho que o Inter está no caminho, tem que dar tempo para o Ramírez trabalhar, só que a Libertadores já começa metade da semana que vem. Então, é verdade, é verdade. Que Concordo tristeza. contigo. A Sul-Americana também, tá? Cara, depois a gente pode repassar o grande grupo. A gente pode, no próximo programa, eu não vou dar essa bola nas costas da produção, né? Mas no próximo programa a gente pode fazer, assim, uma comparação dos grupos Sul-Americana e Libertadores, assim, pra ver a qualidade. Já te adianto que, se eu não me engano, né, que eu não tô sem minha colinha aqui, tô sem a tabela da Sul-Americana aqui no momento, mas se eu não me engano o Grêmio estreia na quinta-feira que vem contra o Lagoaíra na Arena. O Deportivo Lagoaíra. Mais um chá de ayahuasca lá. Seria melhor, pelo menos daria talvez um barato bom, né? O detalhe é que na Sul-Americana passa um só, né? Não passa dois, passa um só por grupo. E o Grêmio tem um velho conhecido no grupo. O Lanús que tá no grupo do Grêmio também, né? É pra tu ver como os planetas, eles realmente estão se alinhando, né? Vai ser a grande vingança do Lanús esse ano. E daí, só voltando um pouco ali, que tu falou que realmente vai começar a Libertadores, a régua vai aumentar, a coisa vai começar a ficar séria. Mas até por aí, o Inter, eu acho que ganhou mais um tempo, porque o Inter é o favorito do grupo dele. Mesmo tem o Olímpia, né, que é um time de seleção, eu acho que o Inter conseguiu entrar num grupo em que essa sorte não vinha acompanhando o Inter há muito tempo, em sorteios. E até nisso, o Inter tem uma boa notícia, porque mesmo, com certeza vai chegar na fase de grupos, né, montando o time ainda, né, nesse período de reestruturação e conhecimento do plantel, de estilo de jogo, mesmo que o Inter dê uma cambaleada, o Inter ainda tem grandes chances, né, de passar na Libertadores e, claro, daí chegar com o time pronto, né, para a segunda fase da Libertadores e para o início do Brasileirão. Só me corrigindo aqui, desculpa, eu falei Lagoaíra, mas o Lagoaíra eu acho que tá na Libertadores ainda, e o Grêmio não. O Grêmio vai jogar contra o La Equidad da Colômbia. E também tá no grupo o Araguá, da Venezuela, e o Lanús, né, da Argentina, que vai ser um belo reencontro. Cara, que tristeza. A piada que tava rolando na internet aí é que os gremistas zoaram tanto aí o time boliviano, né? Mas o time boliviano tá sempre pronto para jogar Libertadores, né? E o Grêmio... Ficou na pré. Como diria o comentarista da emissora lá, o Al's Head. Não. Cara, mas agora tem a chance de um time gaúcho ganhar a Sul-Americana quando a Sul-Americana vale alguma coisa, né? Isso é verdade. Agora vale... Verdade, né? Vai, tem direito o campeão entrar na Libertadores, né? Então tem um valor a mais, né? Não é que nem antigamente, assim, que nem isso dava, né? Mas na época do Inter não tinha Laequidá, Lagoaíra e sei lá qual é o outro que tu falou aí, que eu nem lembro mais qual é o nome.
Cara, vocês jogavam contra reservas, tudo mais, né? Vários times jogaram com reservas, então naquela época ninguém dava bola, né? Bom, não, que bom, eu fico feliz com essa mudança de mentalidade do torcedor gremista. O Sul-Americano é um campeonato, né? Claro. Não, eu até... qualidade, né? Mais aporte financeiro, né? Claro, não. Mais visibilidade. Hoje é uma competição, né, das grandes aí que temos no continente. Com certeza, até porque eu torço pro Grêmio nessa competição, né? Seria muito legal ver o Grêmio, né, chegar num título que o Inter já tem faz mais de 10 anos. Então. Eu não vou falar que eu quero também que o Inter ganhe a Libertadores, né? Não, isso não dá. Mas, né, se o Inter quiser igualar, né, 3 Libertadores, tem que ganhar, né? Então aí eu deixo pra vocês correrem atrás, né? Assim, nós vamos correr atrás do Sul-Americano, vocês, né? Perdão. Eu já adianto que eu não faço essa troca de jeito nenhum, né? Nunca, jamais. Também não. Se for pra perder pro Lanús, a gente perde. Perde. Assim que assim tá, gurizada. Vocês querem falar? A gente falou pra cacete de Grêmio, né? Então, se vocês quiserem falar mais do Inter aí, fiquem à vontade. Também tem a Liga dos Campeões que rolou essa semana. E a gente fez um bolão aí. Tem gente que errou tudo, né? Eu errei tudo, eu acho. Eu acertei 3. Eu não consegui acertar uma. Acho que nem resultado de ida eu acertei. Os mentais. Faltou o Liverpool só. Real chegando de novo, né? O Real é um time impressionante, um time que sabe jogar Champions League, né? O Zidane é um cara que muda a mentalidade do Real quando joga Champions. É incrível isso. Mas, cara. Como eu falei no grupo ali outro dia, não tem o fator Cristiano Ronaldo esse ano, né? Então, isso aí pode ser um diferencial. Eu se eu tivesse que postar minhas fichas, seria do outro lado, cara. Eu acho que vai ser City ou PSG esse ano. Acho que um deles vai perder a virgindade aí na Champions. Acho que chegou a hora do PSG. Eu acho também. Eu acho que o Neymar tá bem focado, o Mbappé tá jogando muito, e eu acho que o PSG aprendeu muito com a derrota pro Bayern na final passada, né? Eu acho que eles ganharam uma casca aí que faltava, talvez e eliminaram, querendo ou não, Barcelona e Bayern, né? Porra, olha o que eles vêm já construindo, né? Então é um time que tá com muita moral, e eu acho que todos esses times aí, desses 4, é o que tem mais poder de ataque, é o que pode mais ter poder de decisão, principalmente no jogo de mata-mata. Eu acho que o City é um time, não sei, cara, o Guardiola ainda não conseguiu fazer esse time engrenar em nível continental, mas quando engrenar, cara, é um time. Eu acho que também falta um jogador, assim, sabe, top de linha pro City, sabe? O De Bruyne, claro, é um cara, joga demais, mas acho que ainda falta um cara de frente, sabe? Que o PSG tem, o Neymar, o Mbappé, assim, falta, acho que um cara para elevar o nível a esse ponto de ser campeão da Champions. Talvez esse choque que falte pro Manchester City, talvez eles consigam agora, né? Num treinador que tá no mercado agora, né? Renato Portaluppi do City, será? Poderia trocar, quem Vamos sabe... conversar sobre isso no próximo episódio do podcast. Aguarde! Porque agora é a hora de bolão. O Grêmio volta a campo. Amanhã, de Deus, cara. Amanhã, grande jogo do Campeonato Gaúcho, voltamos à realidade, e a realidade ela é dolorosa, ela é cruel, né? Cruel, né? Então jogaremos contra o nosso algoz do último Campeonato Gaúcho aí, que é o Caxias, né? Que ganhou da gente 2 vezes. 3. Perdeu o título, né? Mas ganhou 3 vezes. Foi pior do que eu me lembrava. Mas é isso aí, a gente volta para jogar contra o Caxias e joga lá no Centenário amanhã às 8 horas da noite com um time de garotos somados ao Thiago Santos e ao Rafinha. Qual o palpite para esse jogo? O Grêmio em pedaços. Só que, por sinal, né, tu falou do Rafinha, né, o rapaz deve estar levemente arrependido da sua escolha, né, porque... Eu vi um filme muito bom, né, que no Flamengo ele entregava Gatorade e aqui ele vai entregar Del Valle, né. Deu uma caída, essa eu não tinha ouvido. Deu uma caída, né, mas faz parte, Rafa. Eu 2-0 Caxias.
né? Melancolia, depressão e tristeza. Cara, Se fosse sexta-feira 13, tava completo, né? Vibe Cara, boa. numa sexta-feira à noite ainda, os caras me botam o jogo Caxias e Grêmio no Ainda bem, Centenário. Alexandre. Ainda bem, tem que ser na sexta. Pior é no domingo, que no outro dia é segunda. Tem que ser na sexta. É verdade, é verdade. Na sexta o cara pode beber, pelo menos. Então. Exato. Vamos lá todos. A quarta é sábado, não tem erro. É isso. vai ser realmente um grande embate futebolístico aí, né? Que vai ter com certeza uma grande audiência, né? E. Otacast, ó. Bah, Ao cara, vivo, Fanta live passando pra jogo, live pra jogo. com as Talvez reações, tenha, talvez tenha. com as reações do jogo, hein? Vamos. Eu acho que a vai ser transmissão sem imagem. Sem Eu som acho- também. Sem som, sem imagem. Só com tela preta. Cara, eu acho que vai ser pra coroar um 0-0. Meu Deus. Ah. Mas, não, eu até queria, né, pedir aqui, né, a permissão, né, de um grande jornalista, o maior jornalista do Rio Grande do Sul, esportivo, Paulo Santana, né. Lembro que uma vez ele... Gremista, claro, gremista ferrenho. Já descei. E, né, adaptando algumas palavras ou outras, né, mas vocês vão lembrar da referência, né. Preparem amanhã para o grande acontecimento mundial do planeta Terra, que vai mostrar um novo alinhamento depois dos meus 30 anos, graças a Deus. Grêmio e Caxias no centenário sem torcida, em plena pandemia. 10ª rodada da primeira fase do Gauchão. O futebol é lindo. 1-0 Grêmio amanhã. Olha, Olha aí. um plot twist no final ainda. Cara, eu vou de 2-2. Eu acho que é aquele velho jogo dos guris ali. Fazem uma coisa boa, tomam um gol numa cagada. E não perdendo tá bom. E vamos ver o que acontece aí. Se chega um treinador novo logo e começa a ter alguma mudança já, porque semana que vem já embarcamos nessa viagem louca que será a Sul-Americana. E com muita força de vontade, com muita garra, vamos conquistar a primeira colocação aí nesse grupo difícil. E, né, vamos tentar esse título aí, que já que é o que tem, vamos para ganhar pelo menos, né? Graças a Deus. Se Deus quiser, o professor pediu, se Deus quiser, é isso aí. Ainda, pelo Google aqui, o que me informa o Google, Inter Esportivo no domingo, do dia 25, não, o próximo jogo é contra já Libertadores pro Inter? Eu acho que esse jogo do Aimoré, ele foi antecipado, se eu não me engano. Porque certo. O Inter ia ter um hiato, lembra? Que até falaram da intertemporada e daí mudaram o calendário. Eu acho que o próximo jogo do Inter é na Libertadores mesmo, já estreia na semana que vem. Então tá, então já vamos, né, palpitar de Libertadores. Clube Always Ready contra a Internacional na Bolívia. Era a Bolívia, né? Isso. Quantos 1.000 metros de altitude? Vamos ver se estão afiados. Pesado, né? 4.000 metros, né? 4.000. La Paz. Undershow já não jogaria. Mas Always Ready Inter, terça-feira, 20/4, às 19h15. E aí? Cara, é o campeão boliviano, né? É uma super força aí do time do futebol sul-americano. É um time que realmente está sempre preparado, né? E eu acho que é difícil porque a altitude, o Inter tá muito cru ainda. Eu acho que 2-0 o Inter tá de bom tamanho. Vai ser o jogo mais difícil dessa fase de grupos. Por tudo que o Guilherme falou. É uma estreia, é o time ainda sendo... Pra te ver uma voz de grupo. Tá difícil. Não, mas tem altitude, uma das maiores altitudes, né, do futebol. Segunda maior do mundo. Segunda maior do mundo, né? Eu fiquei com medo de falar porque não tinha certeza, mas é isso aí. E então, cara, eu acho que o Inter começa com 1-1. O Inter não ganha lá. E já vai ser um bom resultado. Vou acompanhar essa, acho que vai ser 1-1. Por causa da altitude aí.
vai complicar um pouco a situação. Eu acho que vai ser aquele início clássico de brasileiros, início de temporada contra um time numa super altitude. Eu acho que vai ser 3-0 pro Always Red. Nossa Senhora. E vai ser festa em Porto Alegre. Um belo o resgate da autoestima dos gremistas para na quinta-feira, sim, uma grande vitória contra o. Deixa eu só para não errar de novo. Vamos ver aqui. Lá e cuidar. Lá e cuidar. Tá, já vamos de lá e cuidar então. Palpites? Vamos palpitar? Então tá. Grêmio 1-0 contra lá e cuidar. Like dá, só uma cultura inútil aqui, na né? arena. Do programa. Na arena? Ah, não. Like dá que, traduzindo, é capital próprio. Então o time tem dinheiro. Pelo visto, o time tem dinheiro. Então vai ser um jogo perigoso. Mas eu acho que se o Grêmio não ganhar na estreia da Sul-Americana, olha, tô pra ver tô pra ver crise mais forte. Mas acho que o Grêmio ganha. Os 3-1. 2-0. 3-0. Grêmio. Ah, tá. 2-0 Grêmio também. Então tá, gurizada. Isso. Eu acho que por hoje é isso, né? A gente falou bastante. A gente falou bastante agora. Vendo o tempo de gravação, a gente falou bastante. Mas eu acho que era um dia com bastante coisa pra gente falar. Era um dia bem diferente, né? Sentimentos diferentes. Tanto vocês para a volta do Tyson, quanto para nós, para essa eliminação do Ida, mas principalmente a saída do Renato, que muda tudo no Grêmio e que hoje transforma o Grêmio numa incógnita, né? A gente vai ter que esperar para ver o que vai ser dessa temporada para o Grêmio. Mas vai ter bastante pauta para a gente nos próximos dias, nos próximos programas, nas próximas rodadas e jogos. E a gente vai estar aqui para falar sobre tudo que acontecer e para meter o pau se for preciso, para tocar flauta, que se for preciso vai ser com certeza. E é isso. Voltaremos. Dá mais uma vez um feliz aniversário pro Portinho aí. Espero que o próximo aniversário não seja tão, né? Tu não ganhe tantos presentes assim desse tipo, porque senão a gente não vai aguentar, não dá, assim não dá. Espero que no meu aniversário eu ganhe presentes tão bons também, né? Por favor. Eu nem vou falar do aniversário do mediador aí. Tu é traíra, né? Baita traíra. Mas com essa eu me despeço, né? Antes que a gente entre nesse assunto. Tchau. Valeu, pessoal. Deixa eu só te interromper antes. Vai lá, Portinho. Agradecer, né? Pra não ser ingrato aqui, as felicitações dos amigos e realmente, não, eu tinha medo de trintar, né? Estava irritado por trintar. Agora eu quero até 40. Se cada 10 anos for isso, tá tudo certo. Pro Portinho, a vida começa aos 30 agora, né? A vida começa aos 30. Vai ser difícil. Vai ser uma longa temporada, Henrique. Vai ser uma longa temporada de PelotaCast. Já está sendo, eu diria. Mas, né? Valeu, gurizada. Até a próxima e valeu para todo mundo que está acompanhando. Logo estamos de volta. Espero com notícias melhores pro lado tricolor. E quem sabe, deixa o Inter ser feliz um pouquinho agora também, porque os últimos 5 anos de Renato foram de muito mais altos do que baixos. E agora vamos ver o que acontece. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Renato.